Boa noite a todos. Hoje vamos encerrar nossa semana de discussão filosófica. Uma semana, né, Henri, o qual passou aqui uma homenagem a Vinícius de Moraes. Na quarta-feira, o professor Henri apresentou para nós uma leitura de Bach e Leibniz. Ontem tivemos a peça aqui do Vitangelo Moscarda, de Luigi Pirandello, com uma discussão estética após a peça. E hoje vamos falar sobre o tema Amor e Morte, da qual vocês viram aqui um texto rápido com o significado que era na Grécia Antiga, o significado da palavra amor, que tinha a gente pode dizer assim, era traduzido, era dividido em três: eros, ágape e filia. A filia, né, que como está ali o nome filosofia, né, filia, filô vem da filia, que é a amizade, né, o amor pela amizade. A ágape, um amor fraternal, algo, para a gente ter uma ideia perto do que nós falamos que seria a caridade hoje. E o Eros, que é o amor, o Deus do amor, né, um mito que quase todos já ouviu falar, que é o da paixão, desse amor entre homem e mulher. E o Thanatos, que era a morte, que era um mito não muito conhecido, que não é muito conhecido para nós, assim, considerado um mito menor, mas que é o Thanatos, que era a personificação da morte. Bom, talvez você nem saiba, né, Henri? Acho que talvez nem comentei com você. Por que o tema amor e morte, né? Acho que é importante falar porque tem uma historinha aí, eu acho muito interessante. O secretário de Cultura, que gentilmente o Hélio Arantes nos cedeu esse espaço, quando vim conversar com ele, as datas e tudo mais, ele falou: Jean, fantástico o evento, as datas, tudo certo, mas você podia falar de alguma coisa que está me incomodando, acho que incomodando todo mundo, essa questão de filho, né, de pai matar filho, filhos que matam pai, enfim, essa falta de valor, né, que nós estamos vivendo. Essa semana aqui, até minha esposa me lembrou bem, porque eu estou tão envolvido no processo assim, aqui de filosofia, que eu nem jornal estou lendo. Aí ela comentou a atrocidade que está acontecendo no México, com os imigrantes, né? Então, eu acho que... e aí nós, diante desses problemas, bom, amor, morte, né? Vamos tentar aqui falar um pouquinho, entender um pouquinho mais sobre isso, aprofundar esse tema que nos diz da nossa vida, né, no cotidiano. Bom, dando sequência, eu vou chamar aqui, para esse bate-papo, para apresentar para nós esse tema, o professor, doutor Oswaldo Giacoia Júnior. Por favor, professor. O professor, o currículo... Professor, obrigado, por favor. O professor, o currículo dele é bem extenso, eu dei uma resumida, tá, professor? Então, o professor é graduado em Filosofia pela PUC de São Paulo e também graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Doutor em Filosofia pela Freie Universität de Berlim. E possui também o pós-doutorado pela Freie Universität Berlim, em Viena e em Lecce, Itália. Lecce, na Itália. Atualmente é professor livre docente do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas. Sua pesquisa concentra-se na área da filosofia moderna
em contemporânea, com ênfase em história da filosofia e ética, especialmente com as obras de Augusto Comte, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. É isso, professor? Bom, e também teremos a professora, a doutora Yolanda Glória Munhoz. Por favor, professora, venha participar aqui conosco. Obrigado. Bom, a professora Glória possui 2 graduações da Universidade do Chile, uma em filosofia e a outra em educação. É doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é professora e coordenadora do Departamento de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, e pesquisa temáticas relacionais, principalmente à esteira de Nietzsche, liderando o grupo Nietzsche e o Pensamento Atual, e participando também na PUC do grupo Ética e Filosofia Política, e também do grupo de Filosofia Francesa Contemporânea. Possui diversas publicações sobre Michel Foucault e Paul Veyne. E foi lançado recentemente, não tão recente, né, professor, o livro, em 2005. Em 2005, que como eu estive lá, então parece que foi ontem. Lançou o livro Escolher a Montanha, os curiosos percursos de Paul Veyne, da editora Humanitas. Atualmente, reúne essas pesquisas no estudo da problemática dos cenários filosóficos a partir de Nietzsche e a ficção literária. Bom, a Glória hoje me ligou hoje nos falamos para amanhã, né, professora? Ela falou, geralmente nas teses nós abrimos e damos a palavra ao professor convidado, como eu me sinto da casa. Então, me sinto lisonjeado pela Glória, que, além de ser professora, também é minha orientadora no projeto de mestrado. Ela falou, me sinto da casa, eu não me sinto muito lisonjeado, viu, Glória? Obrigado. Então, vou dar a palavra ao professor Oswaldo Giacoia. Professor. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer penhoradamente a vocês pelo convite, por estar aqui, agradecer especialmente a Glória por essa oportunidade. Eu sei que a lembrança do meu nome partiu da Glória e, por isso, eu sou profundamente reconhecido. Agradeço bastante. E gostaria de perguntar a você, Jean, se, independente do protocolo, da formalização, é realmente necessário que eu fale primeiro, porque eu gostaria de ouvir a Glória em primeiro lugar. Mas... Não, o protocolo podemos mudar, não existe protocolo. Então, tá bom. Nesse caso, até porque ladies first, né? Então... Boa noite. Eu gostaria também de agradecer de forma muito sincera aqui o convite para que comemore esses 2 anos de programa, né? E eu aproveitaria aqui de dizer para vocês que é um dos poucos espaços da televisão que não tem medo de filosofia e tem conseguido, então, permanecer exercendo assim uma autêntica reflexão filosófica voltada para o cotidiano e, sobretudo, que faz seus convidados sentirem-se participantes, sabendo que sua reflexão não será cortada segundo interesses temáticos previamente determinados. É uma alegria, então, compartilhar essa celebração com a equipe que o faz possível e uma honra participar esta noite de uma mesa com o professor Oswaldo Giacoia, exemplo de seriedade e probidade acadêmica. Já sobre a temática proposta,
amor e morte, lutas passionais, eu destacaria de partida sua amplidão, complexidade, se nosso propósito fosse realizar uma aprimorada análise filosófica, não somente das temáticas, amor, morte, lutas, paixões, mas das relações entre elas. Nas entrelinhas, porém, acredito que exista uma respeitável preocupação com a atualidade. Pois ao pensar sobre a luta entre amor e morte, talvez se procure explicar determinadas condutas do cotidiano que nos chocam e nas quais os meios de comunicação nos envolvem. Supondo, então, que nesses casos que compartimos com os noticiários do dia a dia, as explicações filosóficas ou psicológicas poderiam exercer um papel tranquilizador diante daquele impacto de determinadas atitudes humanas, tentarei deter-me reflexivamente em alguns pontos. Dessa maneira, e recorrendo à história da filosofia ou ao cenário filosófico, como eu preferiria dizer, né? Constatamos que existem diversas tentativas de análise do amor, desde o diálogo banquete de Platão, passando por Santo Agostinho e muitos outros filósofos, até as reflexões mais atuais, em que muitas vezes, na abrangência da palavra desejo, mascaram-se ocultas reflexões sobre o amor. Sem querer trazer definições que possam resumir essas diversas análises filosóficas, destacarei, nesta ocasião, somente um ponto: os degraus ou os patamares. Eu diria dessa maneira, vamos ver se depois fica mais claro o que eu quero dizer. No caso de Platão, por exemplo, começa-se falando de um amor físico, até chegar a estágios supostamente mais elevados, em que poderíamos perceber a essência do amor. Em Santo Agostinho, teríamos que abandonar nosso caminho de costas a Deus, ou para Deus, ou seja, surgem degraus mediante os quais nós vamos do exterior ao interior e do interior ao superior, como um caminho até Deus, que supõe, então, o abandono das tentações da carne e da curiosidade, no qual, guiados pelo elevado amor a Deus, seria possível a salvação. No entanto, eu gostaria de convidá-los a nos deter num pensador espanhol muito mais desconhecido, que viveu entre final do século XIX e início do século XX. Refiro-me a Miguel de Unamuno, leitor de Schopenhauer e de Kierkegaard. Foi objeto de meu primeiro trabalho de filosofia, que era o amor em Unamuno. E hoje, assim, na seletividade, ou talvez na perda de memória, lembro-me em especial de um ponto dessa sua reflexão existencialista sobre o amor. Unamuno considerava os homens como seres caminhando numa espécie de corda sobre o abismo, puxados por lutas extremas. De um lado, pela ambição de serlo todo, e de outro, pela consciência de ser nada. Nesse sentido, do sentimento trágico da vida, considera Unamuno o amor como o que há de mais
trágico no mundo e na vida. À medida, ele nos diz que ele é uma procura, através do amado, por exemplo, de algo que está além dele. E ao não encontrá-lo, temos o desespero. O amor, então, segundo essa visão de Unamuno, não pode ser reduzido nem a uma ideia, nem a uma vontade, é desejo, sentimento, algo carnal, nas palavras dele, até no espírito. Graças ao amor, nos diz Unamuno, sentimos o que de carne tem o espírito. Por isso, há algo nele de tragicamente destrutivo, que se apresenta em sua forma, por exemplo, primitiva animal. Já o amor espiritual, ainda nessa visão de Unamuno, nasce da morte do amor carnal e está ligado à dor e à compaixão. Amar em espírito é, então, para esse nosso autor, Unamuno, compadecer-se. E quem mais se compadece, mais ama. Isso parte, para ele, do que denomina egotismo, que seria oposto a um egoísmo comum. E também desse desespero de não ser, que nós não somos antes de nascer, mas também nós somos depois da morte. Então, seria a partir da própria compaixão que se ama os semelhantes. Cito Unamuno em sua descrição dos semelhantes. Ele vai dizer: sombras miseráveis que transitam de seu nada ao seu nada. Centelhas de consciência que brilham por um momento nas infinitas e eternas trevas. Bom, deixando a citação, eu diria o seguinte: a dor em Unamuno não só diz respeito a que nós deixemos de ser um dia e que isso nos seja muito doloroso. É mais doloroso ainda seguir sendo nós mesmos. Então, porque nós não podemos, nessa visão, ser o outro. Aí aquilo se liga com aquilo de essa impossibilidade de serlo todo, tá? Que é um ponto-chave da sua reflexão. Bom, mas mesmo assim, ele vai chegando ao amor universal, que seria um amor ao que chegamos por intermédio desses degraus. Quando nos compadecemos do todo. Então, temos consciência, de alguma maneira, da morte e da dor. E poderíamos perguntar onde fica Deus para esse autor. E a gente teria que pensar que Deus é para ele uma espécie de consciência do universo. Ou seja, eu posso descobrir pelo amor Deus ao personalizar o que ama. Deus seria, então, a consciência eterna e infinita do universo, presa à matéria e lutando por libertar-se. Ou seja, personalizamos o todo para salvar-nos do nada. E o único mistério seria o mistério da dor. É a dor que faz a conexão entre os degraus, no caso de Unamuno. A dor é o caminho da consciência ao que chegamos pela consciência de nossos limites. A compaixão, então, surge do choque entre conhecer e poder. Outra maneira, então, de descrever a dor nesse aspirar a ser-lo todo e os limites em que efetivamente nós podemos. Isso seria um pouco essa descrição de Unamuno. Mas também
nessa corda de Unamuno, que nós movimentamos entre esses extremos, eu gostaria de fazer a referência a outra temática proposta, a morte. Como já dissemos, para esse autor, o amor é o mais trágico que há no mundo e na vida, porque, cito Unamuno, é filho do engano e padre do desengano, consolo no desconsolo, a única medicina contra a morte, sendo de ela irmã. Ou seja, segundo esse autor, nunca poderíamos separar amor e morte. Como diz, com suas próprias palavras, então, se chego a compadecer e amar a pobre estrela que desaparecerá do céu algum dia, é porque ao amor, a compaixão me faz sentir nela alguma consciência, mais ou menos escura, que a faz sofrer por não ser mais do que estrela e por ter que deixá-lo de ser um dia. Pois toda consciência é de morte e de dor. Bom, neste ponto, abandonemos com dor Unamuno e digamos então que no cenário filosófico há muitos caminhos pelos quais pensar a morte. Desde a morte do Sócrates até o século XIX, em que, no dizer de nossos contemporâneos, por exemplo, Freud proclamou e não descobriu o instinto de morte. Mas volto novamente ao título proposto neste encontro. E me imagino que talvez a pergunta por trás dele seja: por que muitos casos, tornados próximos pelos meios de comunicação, o amor termina em morte? Pergunta diante da qual recolheria novamente o problema dos degraus, agora nas lutas, em especial nas lutas passionais. Penso que há lutas em diversos patamares, o que está longe de uma eliminação das paixões, por exemplo. Porque permanece a luta entre paixões, mas o que importa talvez seja pensar o degrau em que se combate e, ao mesmo tempo, o meio utilizado na luta, a forma como ela se materializa. Tentarei explicar essa problemática de outra maneira. Nós não costumamos ligar amor e poder. Mas se considerarmos o poder como determinadas configurações de forças, poderemos, talvez, entender a seguinte descrição resgatada de um texto sobre o poder. Diz a descrição: a força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que me permitem influir no comportamento de outra pessoa. A força não é sempre, ou melhor, é rarissimamente, um revólver apontado para alguém. Pode ser o charme de um ser amado, quando me extorgue alguma decisão. Uma relação amorosa é, antes de mais nada, uma relação de forças. Fim da citação, a qual eu acrescentaria que, mesmo tratando-se, em ambos os casos, de relações de morte, ou seja, naquele extremo do revólver apontado para alguém, ou num charme do ser amado que me faz retirar uma certa decisão. E nesses casos, eu diria que não podemos esquecer a distância que separa as diversas formas, ou os diversos programas em que se manifestam essas forças. Existem lutas nos degraus mais primitivos, por exemplo, nos casos de ressentimento, em que se impõe a vingança e, no extremo, chega a se eliminar o outro. O contrário desse amor com paixão descrito por Unamuno, em que reconhecíamos no outro um semelhante,
em que compartíamos a dor do outro e podíamos sentir pena até de uma estrela, personalizando nela uma consciência de não ser mais estrela e morrer um dia. Por isso, e escutando ainda os séculos do século XIX, agora numa breve aproximação daquele difícil pensar com Nietzsche, poderíamos dizer que não se trata de deixar de ser guerreiro, não se trata de eliminar as lutas, mas de conduzi-la a outros graus, eu diria no caso de Nietzsche, para não falar de degraus, que talvez seja complicado. Trata-se de combater criando. Pode-se combater com poesias, com música, com ideias. Como no caso da filosofia, considerada como a mais espiritual vontade de poder. Em todo caso, mantemos o agón grego, essa luta dos gregos, porém, sem eliminar o inimigo, sem despotencializá-lo, mas, ao contrário, fazendo dele um desafio para nosso crescimento. Daí a importância de ter inimigos à altura, escolhido como lentes de aumento para situações mais abrangentes. O jovem Nietzsche, preparando um curso de retórica, já mostrava como toda a conduta pública do indivíduo grego era uma disputa, na qual intervinham a força e armas relucentes. Eram ambas as exigências de um povo agonístico, esclarecendo que essas armas não eram apenas as próprias, nem tampouco eram usadas simplesmente para vencer. Tratava-se de vencer com elegância, ele usa a palavra em francês. A forma da disputa, então, tem grande importância. Devia ser digna e bela, pois nessa forma, retórica no caso, reunia-se probidade e superioridade da liberdade. Em suas palavras, o mistério próprio da arte retórica é a sábia relação do provo e do artístico. Aquela cuidadosa arte de persuadir era muito diferente daquele impor-se pela força, bruta, primitiva. Mas já em textos muito posteriores, como Zaratustra, Crepúsculo dos Ídolos, querer, estimar, criar, permanecem como três grandes palavras que poderíamos aproximar de um movimento de autossuperação que nos transforma e nos impulsiona vitalmente a escalar outros graus, ou degraus nesse caso. É claro que no pensamento de Nietzsche, ao escalar degraus, não queremos abandonar nosso mundo por um mundo ideal, verdadeiro, como seria no caso de Platão, ou pela promessa de outro mundo divino, como aconteceria com Agostinho. Já Unamuno ficaria numa posição firme, mas intermediária, entre Kierkegaard e Schopenhauer, dizendo que nós criamos Deus. Mesmo assim, esse Deus constitui um ponto de referência nesse nosso deambular na corda entre ser todo e a consciência negativa de ser nada. Todavia, Nietzsche salienta, no Crepúsculo dos Ídolos, que a igreja combateu a paixão eliminando-a, sem jamais se perguntar como espiritualizar, embelezar, divinizar um desejo. Em outras palavras, como conduzir a paixão a outros graus mais espirituais, belos e divinos? Por outra parte, e sem ingenuidade, mostra-nos Zaratustra em Da Prudência a respeito aos homens, dizendo como diante de um abismo, a mirada precipita-se ao abismo e a mão prende-se acima.
Nós fazemos esse movimento. Diante disso, Zaratustra acorrenta-se aos homens. Ele faz o contrário, ele se amarra aos homens, mesmo que sua mirada dirija-se ao alto, ao além do homem. Dupla vontade do coração que fala dos degraus, ou dos graus, e da sua ambiguidade. Pois ao se elevar, também cresce o afundamento, como seria um caso da árvore, em que crescem ao mesmo tempo assim, e as raízes, né? Cresce a parte e a raiz. Bom, as ramas também se diz em português, né? A ramagem. Em outras palavras, e citando pontual e livremente um texto do professor Oswaldo Jacóia, tratar-se-ia da criação das condições para o surgimento do tipo humano superior, no qual a força se transforma em beleza, a rigidez moral se converte em probidade intelectual e a severidade em doçura. Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Governo Federal. Bom, convido vocês agora a nos deter num dos graus. Ou, se vocês quiserem, no caso do artista. E no Crepúsculo dos Ídolos, ao analisar a problemática da arte pela arte, Nietzsche, como psicólogo, mostra que a arte, ao eleger, preferir, louvar, fortalece ou enfraquece certas estimativas de valor. Nessa medida, o artista, por intermédio de seu instinto mais básico, visa talvez a vida, a desejabilidade da vida. Mas, se dessa forma é possível assinalar, por exemplo, que a arte é um grande estimulante para viver, o que acontece quando a arte, cito Nietzsche, traz muito do que há na vida de feio, duro, problemático? Não parece, com isso, tirar o gosto pela vida? Neste ponto, Nietzsche refere-se ao artista trágico, abandonando as interpretações em termos de resignação ou catarse, que são as habituais. Para ele, o artista trágico comunica o estado sem medo diante do temível e problemático que ele mostra. Por isso, o homem heroico louva com a tragédia sua existência. Cito Nietzsche, glorifica esse estado vitorioso diante do que há de guerreiro em nossa alma. Resumindo, e com nossas palavras, o artista trágico afirma a vida apesar da tragédia. Bom, finalmente, e neste sentido do trágico, para fechar, permito-me retomar algumas reflexões do Ernesto Sábato, escritor argentino, né, sobre o tango, que se aproximam do problema dos degraus que esboçamos naquela rápida viagem por alguns nomes do cenário filosófico. Sábato revive, num texto dedicado a Borges, a tradicional definição de Enrique Santos Discépolo, para quem o tango é um pensamento triste que se dança. Nesse sentido, Sábato discorda veementemente da assimilação entre tango e sexo. O tango estaria em outro degrau. Seria precisamente o contrário.
o fato de ter surgido nos prostíbulos ou nos bordéis seria índice de ser seu avesso. Pois, cito Sábato, ele nos diz, a criação artística é um ato quase invariavelmente antagônico, ato de fuga ou rebeldia. Cria-se o que não se tem, o que, em certo modo, é objeto de nossa ansiedade e esperança, o que magicamente permite nos evadir da pesada realidade cotidiana. Por isso, não se trata, explica Sábato, de um problema sexual, mas da nostalgia do amor. Para traduzi-lo numa linguagem de nossa fala anterior, é esclarecedora a análise histórica da figura que vocês devem ter sempre ouvido falar no tango, do compadrito. Personagem esse híbrido que aspiraria a outros degraus. Porque que é ele? Ele é o rei do submundo. É uma mistura de um gaúcho mau e de um delinquente siciliano, que seria esse arquétipo da nova sociedade argentina. Mas na dança, com auxílio do bandoneon, que é aquele instrumento germânico que por acaso aparece integrado ao tango num certo estágio de seu desenvolvimento, com ele, segundo Sábato, supera-se artisticamente o ressentimento, a vingança, a violência, porque canta-se e dança-se o pensamento triste. Desliga-se assim da destruição primitiva, das forças primárias do poder. Neste sentido, Sábato poderá se referir à metafísica do tango, pois, na sua opinião, o mal metafísico não afeta somente aos habitantes de Paris ou de Roma. Aos argentinos, ele diz, afeta duplamente. Em nosso mundo, que nós teríamos que entender como América Latina ou Iberoamérica, o homem é duplamente transitório, pois se tem a sensação de viver a existência, segundo Sábato, num acampamento ou num estado de cataclismo. Sem o respaldo, então, esse respaldo eterno de uma tradição milenar. Daí que os autores de tango façam metafísica sem sabê-lo. Ela não está, e cito Sábato, então, essa metafísica. A citação de Sábato é bem interessante. Ele diz assim, a metafísica do tango não está nos obscuros tratados de professores alemães. Porém, como dizia Nietzsche, está no meio da rua, nas aflições do pequeno homem de carne e osso. É neste sentido, então, cotidiano e metafísico, que o homem do tango é um ser que medita na passagem do tempo e no que ela nos traz, a morte inexorável. Como diz a letra de um tango, para terminar, tras de que sueños volaram, em que estrelas andarán, las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? ¿Por qué calles volverán? Só é isso que eu trazia. Professora Glória, obrigado por essa esclarecedora apresentação. E daqui a pouquinho, após o professor Oswaldo Giacoia Júnior, mais uma vez quero agradecer imensamente o senhor estar aqui com a gente. Eu sei o quanto o senhor está correndo por esse país, né, fomentando aí a filosofia, a educação, a pesquisa. Então, eu agradeço mais uma vez, em nome do programa, em nome do meu amigo Henry, o senhor estar aqui com a gente. E após a apresentação do professor, vai ter uma apresentação aqui de tango, para nós curtirmos um pouquinho
E o Henry também vai falar um pouquinho aí sobre a origem do tango. Professor, por favor. Bem, mais uma vez eu gostaria de deixar claro que quem deve agradecimento aqui sou eu. Eu agradeço a você, agradeço a Glória e, sobretudo, a presença de vocês aqui. Eu gostaria de tomar a liberdade de começar por uma confissão intimista. A saber, eu gostaria de me recordar de alguns anos atrás, eu não vou dizer quantos, porque isso não seria muito delicado, mas na época em que a professora Glória Gamboa Munhoz frequentava o curso de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde eu era professor. E, naquela ocasião, mais de uma, aliás, ela perseguia de maneira obsessiva um tema que eu não sei se ela se recorda ainda, que era o tema da escolha. Eu sempre fiquei muito impressionado com a percepção de que no tema da escolha havia um problema filosófico absolutamente central. E me recordo também que, naquela época, a professora Glória se dedicava a pensar o problema da escolha. Naquele momento, ela estava muito interessada em Veyne, em Paul Veyne, em Michel Foucault e em Nietzsche. E naquele momento também, o tema da escolha passava por uma apropriação desses pensadores pelo nosso querido mestre Gérard Lebrun. E a metáfora que a Glória usava para o tema da escolha, naquele momento, era o tema da pesca. Não sei se você se lembra disso ainda. Eu acho que nunca cheguei a te dizer isso, e aproveito essa ocasião para fazê-lo, sobretudo nesse espaço que nos é tão generosamente concedido. Eu acho que esse tema em Nietzsche é um tema absolutamente fundamental. Sobretudo porque aquilo que diz respeito ao que há de mais sério no pensamento de Nietzsche, ao que há de mais extremo, é justamente a possibilidade de se chegar àquela experiência que é, no fundo, não teórica, mas existencial, de que nós não temos escolha. Uma das formas mais dramáticas em que no pensamento de Nietzsche essa questão se coloca é justamente na maneira como ele retoma a célebre frase de Lutero: aqui estou eu não posso fazer de outra maneira. Eu não tenho absolutamente nenhuma escolha. Que é a célebre resposta de Lutero quando
convocado à retratação. É também eu diria, a chave de interpretação, e a respeito disso eu sou profundamente grato a você, porque você foi a primeira pessoa que me lembrou disso. É a chave de interpretação que Nietzsche faz de Sócrates. Sócrates também não tinha nenhuma escolha. Era preciso ou criar um mundo de novo, ou então perecer com o mundo que agonizava, e a forma mais sublime dessa agonia era justamente Aristófanes. E, do ponto de vista da interpretação de Nietzsche, Sócrates não tinha nenhuma outra escolha, como Lutero também, a não ser a opção, e a opção absoluta, pela racionalidade lógica, por uma interpretação do Logos, que era aquela que dá origem à nossa civilização, assim chamada científica. Portanto, esse tema da escolha, ele aparentemente tem pouca ligação com o tema que nos é proposto como o mote da nossa reunião de hoje, amor e morte. Mas isso é mera aparência, porque, de fato, as coisas estão absolutamente entrelaçadas e estão ligadas de uma maneira essencial, como eu pretendo mostrar aqui. Eu considero bastante provável que nós vivamos hoje um tempo em que, para todos nós que temos alguma atitude responsável em face da vida, ou pelo menos pretendemos tê-la, nós somos colocados face a face diante do problema da escolha. E o problema daquilo que nós escolhemos hoje como sendo a opção da nossa vida é, em última instância, alguma coisa que se coloca para nós como uma perspectiva de salvação. Ao menos como um horizonte de salvação. No momento em que se apresenta para nós justamente a possibilidade de uma escolha. Eu gostaria de ilustrar isto que eu estou dizendo a vocês a partir de uma escolha própria, pessoal. A escolha é a leitura para vocês de um dos livros mais extraordinários que Nietzsche escreveu. Trata-se da Gaia Ciência, de um livro solar, um livro luminoso, um livro absolutamente perpassado de esperança. O texto que eu escolhi justamente para hoje chama-se Sanctus Januarius.
se nós pudéssemos dizer, é uma espécie de escolha da escolha.